Olá, pessoal. Agora a gente vai discutir um pouquinho sobre a política de defesa nacional. Então, qual é o objetivo desse vídeo, assim, de uma forma bastante breve, né, e até mesmo panorâmica, porque isso aqui daria para ser discutido de forma muito mais aprofundada. É que vocês compreendam, né, no que consiste a política de defesa nacional e qual a importância dessa política para a gente pensar, não só nos estudos estratégicos, mas para a gente pensar num desenvolvimento de relações civis-militares mais sadias no âmbito político brasileiro, né? Então a gente sabe que nós temos um histórico um pouco conflitante e instável no que tange as relações civis militares, né? Então a gente herdou esse legado ali do período do regime civil militar, no qual essas relações ainda se desenvolvem com um pouco de desconfiança. No entanto, a política de defesa nacional, e é importante que vocês não confundam ela com a doutrina de segurança nacional, a doutrina de segurança nacional se refere à forma como o pensamento estratégico brasileiro era formulado, né, e quais os postulados que ali estavam presentes, né, então que tipo de caráter ideológico que estava presente em um outro momento histórico. Claro que a gente tem outras doutrinas que se desenvolvem, mas geralmente quando a gente está falando dessa doutrina, a gente está falando da doutrina de segurança nacional ali do período de 64. Quando a gente fala da política de defesa nacional, a gente já está falando de uma política que é criada em âmbito democrático, sobretudo para tentar trazer uma aproximação, né, criar um canal formal de diálogo entre as Forças Armadas, né, e a sociedade de uma forma geral, mas não só a sociedade de uma forma geral, sobretudo os governantes. E qual a importância da gente estabelecer? Que a gente precisa ter em mente que a política de defesa nacional, ela é, assim como muitas outras, uma política pública. Claro que ela tem elementos sensíveis, porque a política de defesa nacional está tratando, está analisando como deve ser o uso da força. Então, a política de defesa nacional se volta ao aparato militar brasileiro, né? A forma como o país deve empreender ou utilizar a força em situações, seja no que tange a sua relação com elementos e atores internos, seja sobretudo, né, com relação à projeção externa desse país. Então essa política ela é muito relevante nesse sentido, porque você começa já a trabalhar com a questão militar, você já começa a demonstrar que a política militar, né, então o pensamento estratégico, ele não está desvinculado das instituições que o sustentam, né? Então a Política Nacional de Defesa Brasileira é criada em 2005 muito nesse sentido, de você estabelecer principalmente, né, procedimentos, mecanismos, instrumentos e até mesmo instituições específicas para se pensar a formulação dessa política de defesa. E essa política de defesa, ela está voltada tanto para questões mais práticas, operacionais, né, ou seja, mais pontuais e relacionadas com questões mais específicas de cada uma das três forças que compõem as Forças Armadas Brasileiras, como ela também está vinculada com a formulação de um posicionamento estratégico do Estado brasileiro dentro das relações internacionais. Então, ela é muito relevante nesse sentido, porque ela tem esse caráter que é declaratório. Então, ela deixa claro qual é o posicionamento estratégico brasileiro e, ao fazer isso, ela demonstra que o Brasil, atualmente, né, se constitui enquanto uma república democrática. E, como tal, a forma como ele lida com o seu aparato militar e com o empreendimento da guerra e o uso da força, ela é feita de forma o mais transparente possível. É claro que essas decisões nunca serão completamente transparentes. Como eu disse, a gente está lidando com uma área delicada. E por ser uma área delicada que envolve decisões de autoconhecimento técnico, elas sempre vão ter especificidades que as separam de outras políticas públicas que envolvem temas um pouco mais, digamos, palatáveis para a sociedade, um pouco mais aprazíveis do ponto de vista da opinião pública. No entanto, a política de defesa nacional não deixa de ser uma política pública de interesse coletivo. Então, é por isso que é muito importante que ela seja feita de forma clara. E ali, quais são os três principais documentos nos quais a gente pode entender de forma um pouco mais clara como funciona essa política, né? E quais são os objetivos contidos dentro da política de defesa brasileira e, sobretudo, qual o posicionamento que o país pretende ter dentro das relações internacionais. Então, a gente vai ter ali, primeiro, a Política Nacional de Defesa, que a gente chama também de PND, pela sigla, onde o país, onde o Brasil declara, né, publicamente, assume um compromisso em certa medida, embora não seja um compromisso
um compromisso com firma de lei, mas assume ali esse compromisso público de perseguir determinados objetivos no campo da defesa nacional e no campo estratégico. Entre esses objetivos, a gente pode destacar que talvez a identidade maior dessa política nacional de defesa brasileira seja a escolha por demarcar de forma muito clara que as Forças Armadas brasileiras e que o governo brasileiro sempre vai agir por vias pacíficas de controvérsias e que o uso da força é só quando todas as formas, todas as vias diplomáticas e pacíficas forem esgotadas. Então, em certa medida, o que dá para destacar da Política Nacional de Defesa é que ela busca, reforçar essa imagem do Brasil enquanto um país, que preza pela diplomacia e pelas relações pacíficas dentro do sistema internacional. Então, diferente de outros países que mantêm uma política mais agressiva, o Brasil tende historicamente a adotar essa postura mais pacifista dentro da política internacional. Desse modo, aí o outro documento que geralmente ele é feito junto com a própria Política Nacional de Defesa é a Estratégia Nacional de Defesa. E o que é a Estratégia Nacional de Defesa? Então, se na Política Nacional de Defesa a gente tem ali a formulação dessa identidade, dos objetivos do país, na Estratégia Nacional de Defesa são estabelecidos quais são os caminhos, ou seja, qual é o curso de ação que o país deve adotar no que tange à defesa nacional. E por fim, a gente vai ter o que a gente chama de livro branco. O livro branco, ele é mais recente do que a Política Nacional de Defesa, e ele tem esse objetivo de ser uma espécie de prestação de contas. Claro que não uma prestação de contas tradicional, mas uma forma de um livro no qual as Forças Armadas brasileiras apresentam publicamente quais são, enfim, quais são qual o direcionamento das suas ações, como é que estão os investimentos, como é que os objetivos estão sendo levados dentro dos últimos anos. Isso é importante para quê? Não apenas para estabelecer esse canal formal entre Forças Armadas e governo e sociedade de uma forma geral, mas também é por meio do livro branco que o Brasil, digamos, presta conta para os países estrangeiros, em que ele demonstra, sobretudo para os países vizinhos, onde a gente tem ali uma preocupação maior, com as políticas militares, não só do ponto de vista do Brasil para com esses países, mas também desses países para com as políticas militares brasileiras. Então, ele busca, por meio do livro branco, demonstrar o que vem sendo feito, E então, é importante que vocês tenham em mente que essa Política Nacional de Defesa brasileira, ela é fruto desse processo de democratização e ela é fundamental para que a gente possa ir construindo mais pontes entre civis e militares dentro do governo brasileiro. E com isso, a gente possa construir relações mais sadias, relações mais estáveis entre esses grupos, uma vez que é fundamental dentro de uma democracia que a sua população, que a sociedade de uma forma geral, e principalmente que o seu governo civil tenha amplo controle sobre a forma como se empreende a guerra, como se usa a força, Então, como o aparato militar é conduzido. Claro que existem termos técnicos que somente os militares vão ter conhecimento sobre isso, mas mesmo assim, no que tange a formulação do pensamento estratégico, é fundamental que haja um alinhamento entre sociedade e as Forças Armadas de um país.